Você já se perguntou sobre como de fato faz para se aprender algo? E quando me refiro a aprender, quero dizer da ideia de saber estudar qualquer coisa. E bom, não é novidade que a comunicação é prática. Mas eu te falo que a comunicação, além de praticada, também tem a teoria. E ela pode ser estudada por você mesmo, sem nem precisar ficar saindo de casa para conversar com um montão de gente. E é exatamente isso que eu quero te ensinar nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, eu preciso te falar o seguinte: você não pode melhorar o que você não sabe. Portanto, a primeira coisa que você precisa saber é no que você exatamente falha quando começa a falar sobre algo. E isso pode ir desde gaguejar até mesmo um branco na hora de falar. Para resolver isso, você precisa usar uma técnica chamada análise crítica. Essa técnica nada mais é do que você pegar seu celular, abrir a câmera e gravar você falando sobre qualquer coisa por pelo menos 5 minutos, de forma natural, visando falar do mesmo jeito que você falaria como se fosse com um amigo seu. Sim, eu sei que é meio estranho, mas quando você faz isso, você consegue analisar exatamente os pontos que parecem estranhos ou falhos na sua visão. E isso pode ser muitas vezes coisas simples, como travar demais enquanto fala, pensar muito antes de falar, olhar para baixo ou para os lados enquanto fala. Todos esses pontos são pontos que, mesmo sendo suaves, acabam causando uma grande diferença em como as outras pessoas te percebem falando. E após analisar o vídeo e perceber exatamente aquilo que você achou estranho ou que ainda não está muito bom, você deve procurar resolver aquele problema, repetindo ele, mas buscando corrigi-lo. Por exemplo, imagine que você é uma pessoa que gagueja muito enquanto fala, mas nunca viu isso como um problema, pois acredita gaguejar pouco. E após aplicar essa técnica, você percebe que muitas vezes você mesmo não entendeu o que disse, justamente por ficar gaguejando. E para resolver isso, você decide replicar o mesmo teste, mas dessa vez você tenta falar mais devagar, de forma mais pausada e visando passar a mensagem que você tinha em mente, e não em falar rápido ou algo do tipo. Veja que nesse exemplo, você ainda tem aquilo que quer mudar, mas além de você ter consciência sobre como resolver ele, o ato constante de análise e correção te leva a corrigir aquele problema e ter melhores resultados a longo prazo. A ideia aqui é que quando você tem um hábito ruim e repete ele buscando acertar ao invés de errar, você faz com que seu cérebro aprenda a fazer aquilo novamente, mas ao invés de cometer o erro, aos poucos você vai aprendendo a acertar. A comunicação sempre foi algo que exigiu pensamento rápido, mas ao mesmo tempo bem desenvolvido. Para conseguir ter essa habilidade, você precisa criar o hábito de questionar o óbvio ao seu redor. Tudo que você ver em sua volta, pense sobre. Se você vê uma parede de uma cor estranha ou o que você achou interessante, se questione de onde vem essa cor ou qual seria o nome que você daria para ela. Mesmo sendo simples, isso força você a estar constantemente processando informações e procurando respostas para ela na sua cabeça. É praticamente um treino de agilidade mental. Isso ocorre pelo fato de você estar sempre se colocando em situações que te forcem a pensar e encontrar uma resposta para esse questionamento. Essa é quase a mesma lógica que é usada em matérias de exatas, por exemplo. No início, você demora e ainda erra na resposta, mas quanto mais você se força a resolver o problema, melhor fica o seu raciocínio. Dessa forma, você treina a sua mente a buscar respostas lógicas e, ao mesmo tempo, eficientes. Por exemplo, supondo que você seja uma pessoa que está no caminho para casa e percebe algo que te chama a atenção. De início, você não liga muito, mas depois de um tempo, começa a questionar sobre aquilo que você viu. Seguindo essa ideia, você passa a repeti-la com praticamente tudo que te chama atenção, e quando alguém te pergunta sobre algo que você já se questionou e achou a resposta, você automaticamente responde àquela pessoa com um raciocínio bem desenvolvido, porém rápido. Perceba que nessa ideia você praticou consigo mesmo tanto o ato de questionar quanto o ato de responder. E chegou a um nível onde quando alguém te pergunta algo, você rapidamente sabe desenvolver uma resposta para aquilo. Porém, ao invés de ser a resposta para você, é para aquela pessoa. Ao longo do tempo fazendo isso, eu te garanto que você vai conseguir desenvolver respostas cada vez melhores e mais eficientes. Sim, eu sei que isso é básico, mas o básico bem feito é sempre a melhor atitude de melhora. Por isso, essa sem dúvidas é uma das estratégias que mais uso para estudar comunicação ou qualquer outro assunto. Tudo isso se resume a ler os livros ou estudar outros assuntos usando um auxiliar ao seu lado. Muitas pessoas costumam ler livros por conta própria, sem nada para auxiliar elas em seu desenvolvimento do conhecimento passado ali naquele livro. Mas se eu te falar que você pode usar IA para facilitar o seu entendimento do conteúdo? E antes que você pense, não. Eu não estou te dizendo para você pedir para
resumir todo o livro para você. Muito pelo contrário, eu tô te falando justamente para você ler o livro. Mas sempre que você vê alguma informação que você achou estranho ou que não tem entendido muito bem, você pode simplesmente copiar o que está escrito, explicar o livro que você está lendo e pedir para a própria IA explicar de forma mais simples aquela parte do livro. Ou então até pedir para ela te ensinar ou te dar exemplos sobre aquele assunto que você está abordando com ela. Fazendo isso, você consegue agilizar muito o seu tempo de leitura e ainda por cima consegue desenvolver melhor o seu entendimento por meio de explicações totalmente personalizadas à sua forma de aprendizado. Vale lembrar que isso é apenas um auxílio e não algo que você tem que transformar em uma regra. O uso da sua interpretação sempre será mais importante para entender o conteúdo. Porém, uma ajuda nunca é demais. A comunicação é um assunto que certamente é muito extenso. Temos desde qual palavra usar, até mesmo sobre como portar e usar o seu corpo enquanto fala. E é justamente por ter tantos assuntos que eu quero te passar um guia de quais e como estudar cada um deles. E sem muita enrolação, os assuntos que você precisa buscar estudar são esses aqui que estão batendo agora na sua tela. E a forma que você vai fazer para estudar cada um deles é por meio de livros, vídeos e principalmente IA. Confie em mim, a IA pode e vai facilitar muito o processo de entendimento desses assuntos. E apesar de serem muitos, é importante frisar que você não precisa aprender todos de um dia para o outro. Veja cada um com calma e no seu tempo. E eu te garanto que logo você verá grandes mudanças na forma como você se comunica com outras pessoas. Ter alguém como inspiração é uma das melhores formas de ter algo para afirmar seu conhecimento. Sempre que vê alguém que fala de uma forma que você admira ou que conta histórias de uma forma que você gosta, procure copiar e adaptar o jeito daquela pessoa ao seu jeito de falar. Por exemplo, se você é uma pessoa que costuma falar sem gesticular muito e conhece alguém que sempre movimenta a mão ou os braços enquanto fala, você pode usar isso ou essa pessoa como inspiração para suas próximas conversas. A ideia aqui é te mostrar que a comunicação vai muito além de apenas falar o tempo todo. Isso também envolve estudar, ler, errar procurando acertar. E assim como um dia eu precisei de ajuda com essas coisas, hoje espero poder estar te ajudando também.